Santo Pai. Meu Deus, nós temos aprendido exatamente isso na sua palavra. Nós temos aprendido a respirar as suas palavras, estarmos cada vez mais tomados e impregnados, meu Deus, da tua palavra, e ouvirmos, até que ela se torne o nosso estilo de vida, até que ela tome conta da nossa mente, da nossa vida, do nosso ser. Ó Santo de Israel, eu preciso aqui nessa manhã do teu favor, da tua ajuda, da tua bênção. Vem, Espírito Santo, vem abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Vem, Senhor, iluminar os olhos do nosso coração. Eu preciso. Cada um dos que estão aqui, que estão vindo, meu Pai, meu Deus, para esse culto, para esta reunião, para cultuar o Senhor, para buscar o Senhor no propósito ao qual nós estamos, nos meus projetos de conquista para 2021, nós estamos totalmente determinados em alcançarmos, em conquistarmos, em ocuparmos territórios, Senhor. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos para ocupar territórios, nós estamos aqui para desapossar o inimigo, nós estamos aqui, Santo Deus, para avançarmos para conquistas maiores. E eu lembro que antes do ano terminar, de 2020, o Senhor falava para nós, meu Pai, perseverarmos. E o significado de perseverança é manter a posição e avançar. Mantenha a posição e agora avance. Você vai manter essa posição firme, forte, determinada, ousada, corajosa, e agora você vai avançar. E se nós não mantemos o que nós já temos, como que nós vamos alcançar mais? Como que nós vamos desfrutar de mais? Como a nossa vida vai ser completamente diferente, Senhor? Não tem jeito, eu vejo o Senhor falando, batendo, insistindo nisso, lutando com a gente nesse mesmo ponto, nesse mesmo assunto, meu Pai. Ó Espírito Santo, se manifesta aqui, abençoando as nossas vidas, falando conosco, abrindo os nossos olhos, nos ajudando a ver, nos ajudando a entender, nos ajudando a compreender coisas que nós não tínhamos compreendido ainda. Eu peço a cobertura do teu sangue para essa reunião, para esse culto. Eu peço que o Senhor abra literalmente a nossa visão, porque o povo sem visão, o povo cai. O povo sem entendimento, o povo sem clareza, o povo não aguenta, porque precisamos de visão. Nós precisamos, meu Pai, da tua direção, e nós temos entendido na tua palavra que à medida que nós vamos nos enchendo e nos impregnando do Senhor, nós vamos desfrutando de uma vida. Senhor, nós vamos desfrutando de uma vida que nós jamais imaginávamos que poderíamos desfrutar. Eu vejo pela vida de Caleb, como um homem, meu Pai, que só no deserto, depois que o Senhor determinou que os israelitas não entrariam na terra, só no deserto ele teve que esperar 38 anos. Só no deserto. Para poder, Senhor, entrar na terra prometida. Para entrar na terra, não era nem para já começar a conquistar o território que já era dele, que era Hebrom. Não, ele esperou 38 anos, num total de 45. Olha a persistência, a insistência, a perseverança, a disposição, o quanto ele cria, ele acreditava, ele estava certo que o Senhor ia fazer aquilo na vida dele. Ô Senhor, isso é forte, isso para mim é forte,
porque é o exemplo de uma pessoa que não desiste. Eu me inspiro em pessoas assim, elas não desistem por nada, elas não abrem mão por nada, elas não se entregam, o fogo não apaga, a chama não apaga, porque são pessoas que aprenderam a depender do Senhor. Meu Deus, eu peço aqui nessa manhã de sexta-feira, nos ensina a te agradar, nos ensina a te honrar, nos ensina a te obedecer, nos ensina a fazer o que é do teu agrado. Nos ensina, Pai, que façamos diariamente, continuamente, persistentemente, tudo que o Senhor tem falado conosco. Eu peço a tua bênção para essa reunião, comanda ela, dirige ela, e que todos sejam extremamente abençoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 13, versículo 13. E eu vou ler vários versículos aqui, bem curtinhos, para que haja um entendimento. Mas os israelitas não expulsaram os gesuritas e macatitas. Josué 16, 10. Os cananeus de Gezer não foram expulsos. Josué 17, 12. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades. Vamos juntos? Pois os cananeus estavam decididos, isso, a viver naquela região. Aí, se eu for aqui para Josué 18:3, está escrito assim: então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? E esses aqui eu vou ler depois, mas Josué também falou com a tribo de Judá, dizendo: ocupe a região elevada. Ele falou com a tribo de Manassés: ocupe os vales. E ele falou com a tribo de Gade, dizendo: habitem a terra ao leste do Jordão. Eu vejo cada dia que passa o quanto que essa palavra o Senhor tem nos dado sobre nós ocuparmos o nosso lugar. E eu vejo que parece que cada vez que essa palavra vem, o Senhor vem e bate de novo, fala de novo, insiste de novo. Porque é natural que quando você começa a conquista do território, a ocupação das terras, é natural você se deparar com um cananeu como esse aqui de Josué 17, 12, dele virar para você e ele dizer: ó, eu estou decidido, desse lugar eu não vou sair. Essa terra aqui, ela é minha, ela me pertence. Eu sou dono dela. Eu já estou aqui já faz um tempo. Eu domino esse lugar, eu ocupo esse território já fazem anos. E quando a gente fala de ocupar terras, nós estamos falando exatamente de áreas da nossa vida, de pontos da nossa vida que ainda, como eu ainda na quarta-feira eu falava, no trabalho da Casa Firme às 7h, que tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Então, se tudo que eu faço é para a glória de Deus,
Então, cada área da minha vida, ela precisa glorificar a Deus. E quando uma área da minha vida não está glorificando a Deus, então é provável que exista um inimigo, existe o diabo, existe uma atuação maligna ali, que está atuando na vida daquela pessoa. Preste atenção no que eu vou falar para você. O diabo, ele nunca entra e ele nunca atua de forma brusca. Ele vem assim e ele faz aquele alarido todo, aquele movimento todo. Quando ele começa a trabalhar para atuar, ele começa, preste atenção, ele começa de forma bem sutil. Bem sutil. Se o Espírito Santo permitir e Deus der essa direção, no domingo Deus vai dar a direção à bispa de uma palavra que ela falava. Ela pincelava algo com os líderes ontem. Eu vou dar só uma pitadinha aqui. Um exemplo do que já acontece nos dias de hoje. Das pessoas hoje, você consegue entrar em algum estabelecimento, no shopping, em algum lugar, sem que eles venham medir a tua temperatura? Você consegue? Não consegue, é ou não é? Você já percebeu que às vezes você já dá o seu pulso, ou você já estende o braço direito, ou você já prepara a sua testa, já para que eles possam medir a sua temperatura? Não é assim? Já não acontece às vezes no automático? Acontece ou não acontece? Quando, por exemplo, você acorda pela manhã, você precisa de luz no quarto, às vezes você vai até meio sonolento assim, você não vai lá e bate a mão lá no interruptor para acender a luz, pode estar meio que sonolento. Às vezes a pessoa ela vai no banheiro, às vezes ela faz o que ela tem que fazer lá dos assuntos dela, às vezes até com os olhos fechados, dormindo. É assim ou não é? Isso está acontecendo e que às vezes a pessoa não está nem pensando, nem raciocinando. Ela não está forçando a cabeça dela para fazer aquilo. Ela não está tendo que colocar força para pensar. A gente tem que entender que o diabo, ele é muito sutil. Ele entra muitas vezes de forma sutil. Ele entra devagarinho. É igual aquela sujeirinha que começa a entrar na nossa casa, que a gente às vezes não percebe. Ele entra, e devagarzinho ele vai trabalhando para ir conquistando territórios. Devagarzinho ele vai trabalhando para ir minando as tuas forças. E aí você está decidido, não, eu vou ocupar meu território, o meu lugar, o meu espaço, a minha posição. E de repente você se depara com uma oposição que vira e diz: daqui eu não vou sair. É como que algo viesse e literalmente medisse força com você, dizendo: eu não vou sair daqui. E às vezes a pessoa está vivendo isso na vida dela, em determinadas áreas da vida dela, que ela está vendo uma resistência, tem uma resistência, tem algo que está resistindo. Tem uma pessoa aqui na igreja, a pessoa estava buscando a libertação dela, a esposa até estava orando pela pessoa, pelo marido, e ele estava lá lutando, e ele não conseguia sofrer a libertação por nada.
e lutando, e orando, e pedindo para Deus. Chegou um dia que ele ouviu uma palavra do culto, a vida daquela pessoa, ele conseguiu romper com uma resistência. Presta atenção, ele conseguiu romper com uma resistência. Então, o diabo, ele estava atuando na vida do marido, Então, por ele estar atuando na vida do marido, ele estava ocupando o território daquela família, daquela casa? Estava ou não estava? Estava. Por causa daquele marido, por mais que a esposa, ela orava pela libertação dele, ela orava pela mudança dele, o demônio estava lá atuando. Quando ele sofreu a libertação, ele se livrou daquilo que dominava a vida dele. Ele superou aquela resistência. A mente abriu, os olhos, a visão mudou, o coração se tornou um coração humilde. De repente, aquele capeta saiu do marido, agora começou a atuar na vida de quem? Começou a atuar na vida da esposa. Qual é a mensagem que o diabo está tentando passar para essa família? Qual é a mensagem? Desse território eu não vou. Quem lembra quando Jesus foi expulsar aqueles demônios que estavam na vida lá acho que é do Gadareno, se não me falha a memória, que se jogava lá no cemitério e fazia um monte de coisas lá, não lembro de todo o detalhe agora, me fugiu. Mas vamos lá. Lembrei. Quando o Senhor foi expulsar, ele chegou a perguntar, qual que é o teu nome? Ele falou, Legião é o meu nome, porque somos muitos. A hora que o Senhor foi expulsar, ele falou, me permite entrar naquela manada de porcos? Estou resumindo, eu não lembro de todos os detalhes agora, você está entendendo onde eu estou querendo chegar. O que aqueles demônios pediram? O que é que aqueles demônios pediram, gente? Pediram para permanecer naquele território. Eles não queriam sair daquele território. Eu quero ficar nesse território. Eu quero continuar aqui, tomando conta desse lugar. E aí você bate o pé para o cananeu e fala, não, ô cananeu, você vai sair da minha vida. E o cananeu vira e fala aqui, ó, os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Eu não vou sair. Eu estou decidido a ficar aqui. Eu estou decidido a permanecer nesse lugar. Quando o demônio saiu da vida do rapaz, entrou em quantos mil porcos? Quantos mil porcos ele entrou? Em 2.000 e matou aqueles porcos. Ele matou aqueles porcos. Aqueles demônios, eles tinham uma missão. A missão da destruição. A missão para que naquele território eles não conseguissem sair de lá sem causar destruições. Eu não consegui de um lado, então eu vou conseguir de outro. Eu não consegui na vida desse marido mais, eu estava atuando na vida dele. E agora, engraçado, que a esposa estava orando pela vida do marido. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A esposa estava pedindo que o demônio saia da vida desse meu marido. Eu não quero mais ele atuando. A hora que saiu da vida do marido, o que aconteceu com ela? Então a pergunta é, o diabo estava atuando só na vida do marido ou estava atuando na vida dos dois? Na vida dos dois. Por quê? Porque é bem provável que ele estava lá camufladinho, escondidinho,
Bispo, como é que eu sei quando há uma possessão maligna na vida de uma pessoa ou na minha própria vida e ela não vai manifestar aqui na hora do culto, ela não vai rosnar grosso, ela não vai entortar, ela não vai falar o nome da entidade, do mal. Quando é que eu realmente vou saber? É quando você precisa conquistar o seu território, conquistar uma área da tua vida e você não consegue conquistar. Se não tem lá prosperidade, se não tem a bênção, se não tem avanço, se não tem paz, se não tem alegria, se não tem crescimento, então tem demônio. Não tem saúde, só tem enfermidade, então tem um espírito de enfermidade lá. Não tem prosperidade, é dívida, é miséria, é amarração, é desemprego, é humilhação, é viver a vida pedindo emprestado, é viver a vida travada, amarrada. Então o que tem lá, bispo? Tem um demônio. Bispo, tem um demônio? Tem. Ela é uma pessoa possessa? Ela é uma pessoa possessa. Ela só não manifesta. Esse é o pior tipo de manifestação. É aquele que está tomando a mente da pessoa, está tomando a vida dela, está controlando a mentalidade dela e ela não consegue pensar diferente, ela não consegue agir diferente. É um ciclo vicioso e repetitivo. Que ela está sempre repetindo as mesmas atitudes, ela está sempre fazendo do mesmo jeito. Ela quer se livrar daquilo, ela quer. É como ela não tivesse força para se livrar daquilo. Quem está entendendo? Você está entendendo mesmo ou não? Qual é o cananeu que está batendo o pé dizendo que não vai sair da tua vida? Ah, bispo, será que eu tenho força para expulsar o cananeu? A Bíblia, ela me ensina, vamos juntos? Resista o diabo e ele fugirá de vós. Resista quem? Será que a pessoa pegou para resistir o diabo? Será que ela pegou para valer como uma autoridade? E falou, ô capeta, agora acabou. Agora eu entendi que está faltando um posicionamento da minha parte. Está faltando eu me posicionar aqui. Está faltando eu me levantar no espírito aqui. Sabe por quê? Porque na segunda-feira, quando a bispa falava do Caleb, você vê, a terra de Canaã, eles começaram a conquistar a terra de Canaã. Mas a hora que chegou o momento do Caleb, ele virou, depois que ele contou lá, falou com Josué, tudo que o Senhor tinha falado, ele virou e ele falou isso daqui, ó, Josué 14:12. Repete comigo, dei-me, não, com força, igreja, diga, dei-me, pois a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, quando eu vivo por uma fé viva, e quando a minha confiança ela está totalmente na palavra de Deus, no que o Senhor falou comigo, me prometeu, eu viro e digo, o que é meu, dai-me o que é meu. O que é meu, eu não abro mão. O que é meu, eu não aceito que alguém ocupe o meu lugar. Que alguém venha tomar o que é meu. Que alguém venha se apossar do que é meu. Olha a mentalidade do Caleb. Dá-me o que é meu. Aí o Josué vira para alguns e fala assim, ei, até agora vocês estão negligenciando a posse da terra, meus filhos. Eu estou com um rapaz aqui chamado Caleb, acabou de virar para mim e disse, ó, o Senhor me prometeu, há 45 anos atrás, que Ele me daria as terras de Hebrom, que foi por onde o Abraão tinha passado, morado. Eu quero o que o Senhor me prometeu, que naquele dia eu coloquei meu pé lá, e quando eu coloquei meu pé lá, o Senhor falou, essa terra vai ser sua. Ele disse, dá-me o que é meu. Passou 45 anos e ele não abriu mão daquilo que o Senhor tinha prometido para ele. Deus já fez promessas para você?
Alguém tem aqui recebido promessas de Deus? Quem tem recebido? Você recebeu alguma promessa para esse ano? Recebeu ou não? Como é que você está se portando em relação a ela? Você tem negligenciado a posse dessa promessa, a conquista dela? Como diz a Bíblia em Hebreus, que pela fé, os heróis da fé, eles lutavam para alcançar o cumprimento de promessas. Você tem lutado para alcançar o cumprimento das promessas? Para estabelecer essa bênção na tua vida? Ou quando chega um cananeuzinho que vira e diz assim: você não vai ter uma vida plena na tua vida financeira, não. Uma vida próspera, estabelecida, não. Essa área aqui familiar sua, ela vai ser sempre do jeito que ela está sendo. Você nunca vai conseguir conquistar esse território. Bispo, mas peraí. Se tem um homem de Deus, uma mulher de fé lá naquela casa, o diabo ainda pode estar atuando lá? Claro que pode. Mas eu não sou o homem de Deus, eu não sou a mulher de Deus. Exatamente. Por você ser o homem de Deus, a mulher de Deus, você tem que lutar para conquistar a terra por completo, meu querido. Porque o diabo ainda está usando de situações, está usando de pessoas, às vezes pela mulher, pelo filho, pelo pai, pelo marido. Ele está usando alguém ainda para poder zombar na tua cara e falar assim: ainda eu estou dominando essa vida, eu ainda... mas, ó o que alguns pensam. Mas e quando ele não quer mudar, querido? Não é a questão, não é o teu familiar, porque a tua batalha não é contra homem, não é contra carne ou sangue. Mas e quando a gente tem alguém que não quer mudar? Querido, a tua batalha é espiritual. É você que tem que botar esse capeta para correr e falar: sai da vida da minha família, sai da mente dele, sai do coração dele. Mas eu já estou fazendo. Você acha que uma pessoa que crê nisso, ela vai parar para fazer perguntas e questionamentos? Ela tem dentro dela uma certeza. Ela tem dentro dela uma convicção. Eu vou conquistar esse território e acabou. Eu vou conquistar esse território da minha vida e acabou. Amém? É assim. Mas e aí que está o problema? Muitas vezes, quando a pessoa vai se deparando com os desafios, pode ser que às vezes ela acabe caindo nas armadilhas que o diabo arma para ela. Às vezes a armadilha da preguiça. Às vezes a armadilha da passividade, às vezes a armadilha da covardia. Por quê? Porque ela tem medo, às vezes, de se posicionar e vir uma retaliação, às vezes, acontecer alguma situação, ou um familiar se revoltar, bater de frente, começar a não aceitar, não concordar. Numa casa sempre vai prevalecer o mais forte. Sempre vai prevalecer o mais forte. Diga comigo: na minha casa prevalece, diga o mais forte. Diga comigo: o espírito que domina, diga o espírito mais forte. E qual é o espírito lá na tua casa que domina? Qual é? É o da fé viva, é o espírito do Senhor, é o espírito de fortaleza, de coragem. Ou é o da preguiça, é o da inércia? Qual que é o espírito que prevalece lá? É o espírito que leva a família a fazer concessão, fazer aliança com quem não tem que fazer aliança. Qual que é o espírito que prevalece lá? Para observar. Quais são os espíritos que dominam? Qual que é o mais forte lá? Bispo, lá em casa eu tenho ainda um familiar que não é convertido. Eu tenho também gente na minha família que não se converteu. Mas quem vai prevalecer não é o espírito deles. Pode perguntar para minha mãe, pode perguntar para o meu pai. Toda
Toda vez que nós estivermos numa conversa e eu perceber que a conversa, que o assunto está pendendo para uma direção, que aquilo não agrega, não é aquele espírito que vai me dominar, não é aquele espírito que vai me manipular, não é aquele espírito que vai me controlar. Pode estar no assunto que for, pode o assunto não ter terminado, não ter concluído, eu vou virar, pode perguntar para eles, eu vou virar e eu vou dizer, eu não dou sequência nisso. Pergunta para minha esposa, se não é assim conosco também. Está lá num determinado... Não vamos seguir com isso. Não vamos continuar. Por quê? Porque tem um demônio aí, tem um espírito aí, que está querendo me dominar, que está querendo me manipular, que está querendo me controlar, que está querendo entrar com uma conversinha mansa, suave, e querendo devagarzinho me enganar. E às vezes eu acabo dando ouvido a coisas que vai roubar a minha paz, vai roubar a minha alegria. É um cananeu que daqui a pouco ganhou força. Ganhei força agora. Vai bater o pé e vai dizer, daqui eu não vou sair. Quantas vezes a pessoa está vivendo um problema na área da saúde dela? Ela está dependendo de remédio, está dependendo de calmante. Ela vive dizendo, eu queria tanto parar com esses remédios, eu queria tanto parar com esses medicamentos, eu queria tanto parar de fazer esses tratamentos. Querido, se levante no espírito, dá uma ordem, fala, espírito de enfermidade, sai daqui agora. Sai da minha vida aqui agora, espírito de enfermidade. Eu não aceito mais essa situação na minha vida. Mas eu orei, mas não resolveu. Eu fiz uma oração lá. Que oração? De água com açúcar? Aguinha com açúcar você fez. Você deve ter orado realmente uma única vez e nunca mais você deu sequência naquilo. Tem situações que vai exigir mais de mim. É aí aonde entra o ponto que eu falei, ó a armadilha da preguiça. Mas eu já orei. O que ela está expressando? Igreja? O que a pessoa está expressando? Gente, eu já orei. O que a pessoa está expressando? Preguiça. A mensagem que ela está me passando mas eu já orei, eu tenho que orar de novo. E se tivesse que resolver, já não resolveria na primeira oração? Não, querido. A perseverança tem que ter ação completa. Tem coisas que vai exigir de você muito mais. Qual é o preço que você está disposto a pagar? E alguns, a vida dele é mais ou menos assim. Ele olha para a vida dele, para a casa dele, ele vê que alguém não vai mudar. Ele fala, eu aceito do jeito que está. Eu aceito. Tem uma mulher na igreja, ela vem lutando pela salvação do marido. E um dia ela estava no culto, e esse marido dava trabalho, brigava, implicava com ela, não aceitava que ela vinha para a igreja. E olha que essa mulher orava, jejuava, você via ela nos propósitos. De repente essa mulher virou, ela ouviu uma palavra, aquela palavra entrou dentro dela, ela falou, peraí. Eu tenho que fazer uma oração que eu nunca fiz. Eu tenho que dar uma ordem aqui como eu nunca dei. Eu tenho que descer lá nas profundezas lá, e olhar na cara do capeta e falar para ele, Satanás, sai da vida do meu marido. Eu quero meu marido na igreja, Senhor. Eu quero meu marido salvo. Ela orou eu não lembro se aquele dia era uma quarta-feira, se era uma terça-feira, eu não me lembro agora. Eu me lembro que na quinta-feira o marido dela estava aqui na igreja. E olha que essa mulher, ela vinha orando por esse marido. Havia o que na vida dela? Havia uma resistência. Havia uma resistência. Por quê? Porque não era falta de jejuar. A Bíblia não fala que há castas de demônios que só saem com o quê? Jejum e oração. É ou não é? E por que quando essa mulher botou a força que ela não tinha colocado, ela fez uma oração que ela não tinha feito, por que aquela situação mudou?
Porque ela acreditou que ela era uma autoridade, que ela tinha poder para desapossar, para arrancar, para expulsar, para expelir aquele mal. Você vai sair daqui. Então, eu quero que você se coloque em pé agora, porque nós vamos fazer essa oração. Nós vamos fazer exatamente essa oração agora. Eu quero que você coloque a mão na cabeça. Não precisa segurar agora o impresso do propósito, nós vamos orar por ele já já. E eu quero que você, com a mão na cabeça, antes de nós começarmos a orar, eu quero que você preste atenção. Qual é a área da tua vida que você tem que mandar esse cananeu embora? Que você tem que desapossar ele. Você tem que desapossar. Talvez tenha algo na tua vida que você não está feliz, você não está satisfeito. Você não está contente. Eu lembro que uma vez, quando eu estava começando aqui em São Paulo, tinha uma situação na minha vida que ela estava muito travada, ela estava muito amarrada. E eu perguntei na oportunidade, na ocasião para a bispo, como é que eu devo agir nessa situação? Ela falou exatamente isso. Você vai se levantar, você vai dar uma ordem para essa situação. Você vai dar uma ordem, mas você vai ordenar essa situação. Que ela se resolva, que ela mude. E na oportunidade ela disse, ainda que queira resistir, você vai insistir, você vai persistir. Porque essa resistência, às vezes, é uma fortaleza. Às vezes, essa resistência é uma fortaleza. Jericó foi conquistada no primeiro dia ou foi conquistada à base de uma fé obediente e com perseverança? Foi com uma fé obediente e persistente, perseverante. Não foi conquistado da noite para o dia. Eles não chegaram lá e os muros já estavam no chão. Eles não chegaram lá e já no primeiro dia já resolveu tudo. Gente, a conquista de Jericó é o maior exemplo. Para mim, Deus levou eles a ter que viver todo aquele processo, aquela situação de 7 dias, para treinar eles, para ensinar eles o que é que eles iam enfrentar, iam se deparar, e o que é que eles tinham que fazer para conquistar. Talvez você está no momento da tua vida, você já está orando por algo, mas aquilo ainda não se definiu, aquilo não se resolveu. E é como eu falei do exemplo do casal que está aqui na igreja, que o diabo foi lá, ele estava atuando na vida do marido, consequentemente dentro daquela casa. A hora que o marido botou o capeta para correr da vida dele, o capeta me pega e entra na vida da mulher. Aí alguém vai falar, mas é porque foi o diabo que quis entrar? Não, querido, o diabo encontrou o quê? Ele encontrou a brecha. Ele encontrou uma legalidade. A Bíblia não fala assim, a arrogância do teu coração te enganou. Às vezes a pessoa está lá numa arrogância, comigo isso não acontece, comigo não. Nunca uma coisa dessa acontece comigo. E a Bíblia diz, querido, está lá em Obadias, a arrogância do teu coração te enganou. O diabo já estava naquela casa, e o casal na igreja. Estava naquela casa lá, atuando. E o dia que o rapaz se levantou, foi igual a passagem do gadareno lá, que saiu do rapaz e entrou nos porcos. Às vezes você vai lá, luta para vencer uma situação e de repente aparece outra. O que é essa mensagem que está sendo passada?
É o cananeu dizendo: eu não vou sair daqui. Mas eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, com autoridade. E se o cananeu está batendo o pé, você vai bater mais ainda. Se ele está insistindo, é aí que você vai insistir ainda mais. Ele está querendo criar uma resistência. Eu tenho poder e autoridade para romper com essa resistência. Amém, gente? Entendeu? Então coloca a mão na cabeça. Começa a fazer essa oração agora. Você vai romper com essa resistência agora, mas você não vai orar por orar. Essa oração é tua. Essa oração é sua. E oraçãozinha de água com açúcar não bota a capeta para correr, não. Oraçãozinha de água com açúcar, aquela oraçãozinha sem autoridade, sem convicção, sem uma certeza que você vai ser respondido, atendido. Não, vamos lá. Com autoridade, com poder, com ousadia, com confiança, crendo em nome do Senhor Jesus. Repreende esse mal agora. Repreende esse mal agora. Repreende esse mal agora. Bota ele para correr da tua vida agora. Olha, cananeu, você falou que você não vai sair da minha vida. Você falou que você não ia sair da minha casa. Você falou que não ia sair da minha mente. Você falou que não ia sair da minha família. Você falou que não ia sair do meu marido. Você falou que não ia sair da minha esposa. Você está instalado aí. Você está atuando aí, mas você vai sair. Você vai sair. É uma ordem que eu estou te dando. É uma ordem. Vai saindo agora. Vai saindo agora. Vamos. Vai saindo agora. Gente, começa a orar por coisas, por situações que você talvez sabe que tem uma resistência. Isso não se resolve. Isso não se resolve. Isso não se resolve até hoje. Isso não se resolveu até hoje. Isso não mudou até hoje. Isso está parado. Isso está do mesmo jeito. Isso está amarrado na tua vida. Está travado. Destrava isso agora. Destrava isso agora. Repreende isso agora. Ordena isso agora. Determina agora. Bota para correr agora. Expulsa agora. Não aceita agora. E se você está precisando de ajuda, se você está precisando de ajuda para orar, se você está precisando de ajuda, levanta a tua mão, pede ajuda do pastor, do obreiro, mas não aceita sair daqui do mesmo jeito. Não aceita sair daqui da mesma forma. Eu não vou ficar desse jeito, do jeito que eu estou. Eu não vou ficar do jeito que eu estou. Eu não vou aceitar essa situação. Eu não vou permitir que o diabo, que o mal controle a minha vida, escravize a minha vida, amarre a minha vida, perturbe a minha vida, domine a minha família, domine a minha casa, domine meu casamento, minha vida sentimental, domine meu financeiro, domine a minha saúde, domine a mente do meu filho que está sendo enganado. O diabo está conseguindo levar ele e dominar ele pelas emoções, pela carência, pela solidão. Eu ordeno agora, diabo, vai saindo agora, vai saindo agora. Sai da vida do meu marido, é uma ordem. Sai da vida da minha esposa, é uma ordem. Eu ordeno agora que essa atuação maligna, que essa força do inferno, que esse espírito da maldade que está travando, que se levantou para querer travar minha vida, que se levantou para querer amarrar minha vida, eu ordeno agora, em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão na cabeça e diga: em nome de Jesus. Diga: todo mal que está atuando, diga na minha casa, no meu financeiro, diga na minha vida, diga comigo que criou, diga uma resistência, diga criou, diga uma barreira, uma fortaleza, diga para me impedir de vencer, diga: eu ordeno agora. Vai saindo agora, vai saindo agora, vai perdendo as suas forças agora, vão sendo desautorizados agora. Diga: eu ordeno esse demônio que está atuando na minha casa. Diga: diabo, se você estava escondido lá e eu não tinha nem percebido, eu não tinha nem visto, diga comigo: eu ordeno agora. Agora você vai sair. Agora você vai sair. Você vai sair da minha família. Você vai sair de cada área da minha vida. Em nome de Jesus, eu ordeno agora. Todo mal, tira a mão e diga: sai, sai e sai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pega teu impresso do propósito, coloca ele no teu coração e fecha seus olhos. E diga para você mesmo: a partir de hoje,
eu não vou mais ser vencido pelo diabo. E cada área que eu ainda não ocupei, cada território que eu ainda não ocupei, eu vou ocupar. Aqui na igreja, um dos maiores exemplos de conquista de território é a mudança que nós vivemos da Celso Garcia para Taquari. O maior exemplo para nós. Deus nos permitiu ficarmos lá. E nós orávamos, clamávamos, buscávamos ao Senhor. Senhor, nós precisamos de algo maior. Nós precisamos de algo maior. Senhor, nós precisamos dessa vitória. Senhor, nos dá essa vitória. E parecia que nada ia acontecer. Mas de repente, estávamos focados no propósito. Estávamos lá orando. E Deus dá uma direção para a bispa. Deus fala com ela. E dali para frente, Deus nos ajudou a encontrar aonde nós estamos hoje. E graças a Deus nós estamos aqui. Já conquistamos muitos territórios aqui. Quando eu falo conquistamos muitos territórios, graças a Deus, aqui, espiritualmente falando, é um território conquistado por nós. Mas a gente sabe que tem outras áreas, tem outros pontos que falta nós conquistarmos. E da mesma forma que Deus nos deu vitória nas outras situações, Deus vai nos dar nessas. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. É uma batalha. E que nós não abrimos mão por nada. O cananeu vem, bate o pé e fala: eu não vou sair daqui, eu não vou mudar. Eu não vou desapossar daqui, eu não vou sair desse lugar não, ele é meu. Como muitas vezes o diabo, ele quer fazer exatamente isso lá na tua casa. Ele quer fazer exatamente isso. Às vezes alguém perde a cabeça, fala bobagem, briga, xinga. Às vezes alguém, sabe, se desequilibra, fala aquilo que você não queria ouvir. E aí você, ao invés de manter a postura firme, você para dar ouvidos a isso. Você acaba acreditando naquilo que ele está falando. Às vezes o diabo usa a boca de alguém para falar: eu não vou mudar, eu nunca vou mudar, isso aqui não vai acontecer. Sabe, eu não vou aqui gastar tanto tempo com uns exemplos agora, mas você sabe o que você enfrenta lá no teu dia a dia. Na empresa, no trabalho. Aqueles que enfrentam desafios na área da saúde, às vezes uma causa na justiça, às vezes um dinheiro que você precisa receber, eu não sei. Nós precisamos fazer como Caleb: dá-me o que é meu, dá-me o que é meu, porque se o Senhor for comigo, eu subo o Monte Hebron, e eu vou arrancar todos aqueles gigantes que moram lá, e eu vou tomar posse do que é meu. Ele acreditava que ele ainda tinha poder, ele tinha força, energia para subir o monte, tirar os gigantes de lá e ainda desfrutar da terra que o Senhor tinha dado para ele. Então levanta aos céus o teu impresso do propósito, dos projetos de conquista, e fala isso para Deus: Senhor, dá-me o que é meu, dá-me o que é meu. Eu não vou abrir mão, eu não vou abrir mão dos meus projetos, eu não vou abrir mão dos meus sonhos, eu não vou abrir mão do que o Senhor tem para mim, eu não vou abrir mão. É momento de ocupar território, é momento de ocupar território, é momento de eu tomar posse do que é meu, é momento, meu Pai, de eu tomar posse, de eu possuir o que o Senhor me prometeu, o que o Senhor me garantiu, o que o Senhor falou comigo, e eu não vou abrir mão. O cananeu está batendo o pé, o cananeu está querendo resistir, o cananeu, ele olha com aquele olhar de ódio para mim, falando que ele não vai sair, mas eu vivo por uma fé viva, eu vivo pela fé no Senhor. Eu vou resistir, eu vou conquistar, eu vou ocupar, eu vou vencer.
Então dá-me, Senhor, dá a minha herança, dá a minha terra, dá a minha vitória, dá, Senhor, eu quero a minha vitória, e eu não vou abrir mão dela, eu não vou abrir mão da minha mudança, eu não vou abrir mão, ó meu Pai, das minhas conquistas, eu não vou abrir mão dos meus sonhos, eu não vou abrir mão dos meus projetos, eu não vou abrir mão, eu vou viver tudo que o Senhor tem prometido para mim. Eu vou viver em nome do Senhor Jesus. Eu vou viver tudo que o Senhor tem prometido para mim, tudo que o Senhor tem garantido para mim na tua palavra, tudo que o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem falado que vai me levantar, o Senhor tem falado que vai me abençoar, o Senhor tem falado que vai me sustentar, o Senhor tem falado comigo, meu Pai, que vai me honrar, que vai me dar vitória nessa área. Então a vitória já é minha, a vitória já me pertence. Eu profetizo em nome de Jesus, como está escrito na tua palavra, que eu tenho que chamar as coisas que não são como se já fosse. Eu tenho que trazer à existência aquilo que não existe. Então eu já trago a existência agora, eu trago a existência para aquilo que não existe. Eu chamo as coisas que não são como se já fosse. Eu profetizo, eu declaro, eu determino que essas situações da minha vida, elas já mudaram em nome do Senhor Jesus. Ó Santo Deus, eu creio nessa palavra, meu Pai. Eu creio nessa palavra. É essa postura que o Senhor quer de nós. Essa é a atitude que o Senhor espera de cada um de nós. Um posicionamento firme, uma postura firme, uma atitude firme, de jamais, Senhor, abrirmos mão, recuarmos, desistirmos, acharmos que nós não merecemos, achar que porque algo não aconteceu ainda não é da tua vontade. É mentira. Essas são as mentiras do diabo, essas são as mentiras de Satanás. Não, Senhor, dá, meu Pai, dá-me o que é meu. O que é meu eu não vou abrir mão, eu não vou entregar para outro, outro não vai ocupar o meu território. Acabou, chega, diabo, você não vem, não prevalece mais aqui, você não permanece mais aqui. A minha casa é de Jesus, a minha vida financeira é do Senhor, tudo, meu Pai, foi consagrado ao Senhor. Ainda que a minha família não está aqui na igreja, ó Satanás, a minha família pode não estar aqui na igreja hoje, mas coloca a mão nessa poltrona que está na tua frente aí e fala o nome do teu familiar. A minha família pode não estar na igreja hoje fisicamente, mas eu já coloco a mão nessa poltrona e eu dou uma ordem em nome de Jesus. Eu profetizo pela minha fé que eu verei eles aqui, eu verei eles aqui buscando, servindo, adorando ao Senhor. Eu já chamo as coisas que não são como se já fosse. Eu já trago a existência daquilo que não existe. Hoje, Senhor, meu Pai, aparentemente parece que eu estou ainda com esse mesmo problema, mas eu creio, já dentro do meu coração, eu já conquistei esse território. Diga comigo em nome de Jesus. Diga: eu já conquistei no meu coração todos os territórios, todas as terras que me pertencem. Diga comigo: primeiro, eu toco na minha vitória. Diga: no meu coração. Diga: com a minha fé. Diga: daqui a pouco. Diga: eu estou tocando com as minhas mãos, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Há 45 anos atrás, Caleb tocou no Monte Hebron com o coração. E aquilo nunca desapareceu do coração dele. Aquilo existia, estava vivo, estava queimando. Você já parou para pensar? 38 anos, Caleb, ele teve que esperar, você sabe aonde, para aquela promessa acontecer? Ele teve que esperar no deserto. 38 anos, ele teve que esperar, vendo um monte de gente morrendo, de cá, de lá, tribo daqui, tribo de lá. Gente que havia desistido, que havia intentado contra Deus, e Deus falou: vocês não vão entrar na terra, porque eles já tinham desistido no coração. E olha o que ele teve que fazer. Ele não desistiu da promessa no coração. Aquilo estava vivo, aquilo estava aceso dentro dele. Eu vou te falar uma coisa: quando realmente existe algo vivo, forte
grandioso, um grande porquê aqui dentro de uma pessoa. Ninguém pode tirar isso de dentro dela. Ninguém. E o que vai sair dela é o que está dentro dela. O que vai mover ela é o que realmente está aqui dentro dela. Eu posso vir aqui conversar fiado com você, ou você comigo, mas o que vai sair de nós não é o que nós estamos falando, mas é o que vai sair de nós é no momento da pressão. Opa, tem uma atitude ousada, uma atitude de fé. Ele vira para o Josué e fala: dá-me o que é meu. Eu quero a minha herança. Eu ainda acredito nela. Eu acredito nessa vitória. Porque o diabo, ele quer que você, de alguma forma, aqui dentro, desista. E esse desistir não leva você a deixar de vir na igreja. Esse desistir não leva você de deixar de fazer o propósito. Às vezes esse desistir leva você a parar de acreditar, parar de orar, parar de buscar, parar de enxergar que você vai viver essa vitória. Amém. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Não adianta falar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Não adianta essa conversa fiada. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Chega lá fora e não faz. Quando uma coisa está aqui dentro da gente, quando algo existe dentro de nós, ninguém precisa falar para nós que nós temos que orar por isso. Ninguém precisa falar para nós. Ninguém precisa me lembrar disso. É verdade ou não é? Porque já está aqui. Ninguém precisa me lembrar. Isso já existe, está aqui dentro de mim. Eu acredito nisso. E eu vou viver essa vitória. Amém? Saúde ao Senhor Jesus.